Olá, tudo bem? O projeto dessa semana vai ser essa boneca aqui. Essa boneca, ela foi criada, por mim, com inspiração na boneca Tilda. Para quem não conhece, a Tilda é uma boneca criada por uma norueguesa. E ela tem como característica o rostinho, com as bochechas rosadas e os olhinhos só 2 pontinhos e não tem boca. Ela tem os braços e as pernas alongadas e fininhas e o quadril mais larguinho. Então, nós vamos fazer essa bonequinha. Eu vou ensinar para vocês como fazer, utilizando esse formato de corpinho. Essa peça aqui, essa receita, eu criei faz alguns anos. Então, eu vou fazer algumas modificações. Mas assim, o corpo basicamente é isso aqui, ó. Aqui eu já fiz as mangas, que vai ser o vestido. No nosso projeto, no projeto que eu vou demonstrar aqui, vai ter algumas diferenças, tá? Então, olha, o quadril largo, as pernas compridas, os braços compridos e fininhos, a cabeça alongada, pescocinho. Então, a gente vai estar trabalhando neste formato. Para fazer a nossa boneca, inspiração na Tilda, nós vamos usar 3 cores de fio. Aqui nesse projeto eu usei o amigurumi tradicional, mas no projeto que eu vou demonstrar agora eu vou usar o amigurumi slim. Então, para a cor de pele, eu vou usar esse tom aqui, que é o chantilly 7563. Para o colã, eu vou usar esse tom de azul aqui, que é o hortênsia 2137. E para os detalhes, a saia e o sapatinho, eu vou usar esse azul aqui escuro e o código é 2745. Então, são esses 3 tons, 3 cores de fio. Eu vou usar a agulha 2,5 milímetro de crochê, uma agulha de tapeceiro, um marcador de páginas, uma tesoura e um enchimento. Então, essa boneca, a gente começa fazendo os bracinhos. Fazemos os 2 bracinhos e reservamos. Então, eu vou começar aqui fazendo pelo bracinho. No PDF, eu escrevi mãos e braços, mas, na verdade, ela não tem uma diferença, uma marcação da mão para o braço. Então, a gente começa fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui o primeiro não, esse aqui é o nozinho. Para iniciar, esse nozinho a gente não conta e vou fazer 6 pontos. Seguro aqui, puxo o fio para fechar o anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos aumentar 2 pontos. Então, eu vou fazer um ponto aqui. Coloco o marcador e faço mais um ponto no ponto seguinte. Então, eu fiz 2 pontos baixos e vou fazer um aumento.
Aí eu faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto, e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Terminei a carreira, cheguei aqui no marcador. Agora, eu vou fazer 8 carreiras sem aumentos. Então, eu vou fechar bem aqui o anel mágico, para fechar esse buraquinho aqui. E agora, então, eu vou fazer 8 carreiras com 8 pontos. Nós tínhamos 6 no anel mágico, aumentamos 2, passamos para 8. Então, aqui eu tirei o marcador, onde estava o marcador eu faço o primeiro ponto, devolvo o marcador e vou fazendo um ponto baixo em cada ponto da base. E aqui a gente vai ajeitando para poder ir subindo o bracinho. E aqui, para não ficar trocando o marcador a cada carreira, para o trabalho fluir mais rapidamente, eu faço aqui o primeiro ponto e o segundo. Então, esse é o primeiro ponto. Da carreira de baixo, é esse o primeiro ponto da carreira, depois do aumento. Então, eu vou colocar meu marcador neste ponto aqui de baixo, que vai marcar o início, aqui assim, o início das carreiras sem aumento. E aqui eu não vou mexer no marcador. Vou fazer as 8 carreiras, né? Já fiz uma, vou fazer mais 7, sem tirar o marcador. Vou fazer e já a gente continua. Antes de continuarmos aqui, eu preciso fazer uma correção. Eu tinha dito que era para fazer 8 carreiras, e na realidade são 12. São 8 pontos e 12 carreiras até aqui. Então, aqui, olha, o marcador tá aqui no primeiro ponto da primeira carreira sem aumentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, estou com 12 carreiras. Como o bracinho, ele é muito estreitinho, né? É um palitinho e vai ficando comprido, a gente precisa ir colocando enchimento de pouco em pouco. Na verdade, aqui eu já até deveria ter feito menos carreira para colocar um enchimento, mas acabei esquecendo. Então, como que a gente faz? Pega um pouquinho de enchimento, coloca aqui, e eu uso uma pinça de sobrancelha para levar até lá ao fim. Existe um instrumento, uma ferramenta que chama enchedor de boneca. Eu ainda não adquiri um, mas confesso para vocês que morro de vontade. Então, eu improvisei aqui um palitinho com uma forquilha aqui e a gente vai empurrando o enchimento de pouco em pouco para não ficar pelota, porque se a gente for colocar uma quantidade grande, ele vai ficando empelotado. Então, aqui eu continuo enchendo aos poucos, um pouquinho de enchimento cada vez, até chegar, olha, ele vai ficando retinho, até chegar aqui na boquinha do bracinho, nessa altura aqui.
E agora, então, vamos seguir. Eu tiro o marcador daqui de baixo, do primeiro ponto, e passo aqui, esse é o último ponto da 12ª carreira. Eu vou fazer o primeiro ponto da 13ª carreira, desculpa, da 15ª, porque a gente já tinha feito duas antes. Então, vou fazer aqui um ponto e vou colocar o marcador. Nesta carreira, nós vamos aumentar mais 2 pontos. Então, como que eu vou fazer? Fiz um ponto, vou fazer mais outro e mais outro. 3 pontos baixos e um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. E mais um aumento. Então, aumentei 2 pontos, de 8 fomos para 10 pontos. Aqui seria como se fosse o cotovelo, né? A metade do braço. Então, 10 pontos. Agora, eu vou fazer 10 carreiras com 10 pontos. Então, essa aqui é a 15ª carreira. Eu vou ter até a 25ª. Então, 10 carreiras de 10 pontos. Fiz aqui as 10 carreiras e agora, então, eu tiro o marcador daqui de baixo e vou passar para o primeiro ponto que eu fizer aqui. Só que esta carreira, essa próxima carreira, nós vamos fazer, eu vou fazer pegando só a argolinha de trás. Então, voltando. Aqui, olha, na correntinha, a argolinha aqui da correntinha, tem uma alcinha que fica para dentro do trabalho e a outra para fora. Eu vou fazer essa carreira pegando na alcinha de trás. Fiz aqui o primeiro ponto, coloco o marcador. Apesar de que aqui, depois eu vou mostrar, nem precisava quase do marcador. Mas vamos lá. Então, vamos continuar aqui, fazendo os 10 pontos. Completei a carreira feita na argolinha de trás. Então, aqui, olha, as argolinhas da frente ficam marcadas aqui.
Essa marcação é para depois, onde a gente vai começar a fazer a manga, tá? Que isso a gente vai fazer lá depois. Agora, como eu fiz aqui até aqui, vou colocar mais enchimento. Faço assim um pouquinho para deixar bem uniforme. Aqui ainda cabe mais um pouquinho. Então, gente, aqui também uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, o seguinte. Se essa bonequinha vai ser para uma criança brincar, então eu não aconselho a colocar arame, palito ou qualquer coisa que possa machucar a criança, dobrar, quebrar aqui dentro, espetar alguma coisa para fora. Mas se ela for uma bonequinha de decoração, para o quartinho da menina, do menino, se for até um enfeite de escritório ou de um ateliê de costura, enfim, o que for, ela pode receber aqui por dentro algum material para deixar mais firme. Então, pode ser colocado um arame, o arame a gente coloca depois de ter colocado o enchimento, e uma coisa também que dá para se usar é o bastão de cola quente. Isso eu vou mostrar que nós vamos colocar no pescocinho, porque de qualquer forma o pescocinho tem que ficar firme. E o bastão de cola quente, ele é maleável e não tem perigo de machucar. Então, se a bonequinha for servir como brinquedo de uma criança, o bastão de cola quente é uma opção. Uma opção talvez seria o limpador de cachimbo, que é uma outra pecinha que daí eu posso mostrar para vocês, tá? Bom, aqui então, dando continuidade, eu vou fazer mais 2 carreiras sem aumento e uma carreira normal, pegando os 2 lados da correntinha, pegando o ponto inteiro. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto e vou colocar o marcador. Fiz as 2 carreiras, aqui a carreira que estava com a marcação, né? Tá aqui. E aqui, então, eu termino o bracinho. Corto o fio. Tiro o marcador e faço um ponto baixíssimo.
E tá feito, então, o bracinho. Agora, a gente faz o outro igualzinho a esse primeiro aqui. Então, aqui eu fiz os 2 bracinhos, já estão com o enchimento. E agora, nós vamos começar a fazer as pernas. E as pernas depois já vão subir para o corpo, pescoço e cabeça. Então, nós vamos começar com esse azul profundo, essa cor aqui, do Amigurumi Slim, esse azul escuro aqui. Eu vou reservar os bracinhos para a hora que, quando chegar a vez deles serem encaixados, né, no corpinho, eles já estão ali prontinhos. Então, aqui eu vou começar com o anel mágico. No PDF, eu escrevi também pés, pernas e corpo, mas a gente poderia ter colocado sapato, no caso, né? Que é uma pontinha. Então, aqui a gente começa, vou começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Seguro aqui, fecho o anel mágico e vou para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai aumentar 3 pontos. Então, como que eu vou fazer? Primeiro ponto aqui, coloco o marcador aqui nesse ponto e agora o aumento. Então, a sequência vai ser 1 ponto e um aumento. Então, de 6 pontos, nós vamos para 9. E agora, eu vou fazer 5 carreiras sem aumento, só subindo com os 9 pontos. Já fiz as 5 carreiras. E aqui, então, agora eu vou fazer o arremate perfeito para poder trocar de cor. Porque agora nós vamos pegar a cor da pele para continuar a perna. Então, corto o fio. Então, fica desse jeito aqui. Essa é uma maneira da gente disfarçar um pouquinho a troca de cor,
tá? Então, tiro a agulha, esses fiozinhos aqui, olha, vai tudo pra dentro da peça. Vai ajudar no enchimento. E aqui, antes de continuar, eu já coloco um pouquinho de enchimento. Coloquei aqui, vou tirar o marcador, porque agora já contei as 5 carreiras. Vou trocar o fio para o fio cor de pele, né? Que a gente tá usando aqui, o chantilly. Agora, eu vou inserir a minha agulha aonde eu fiz o ponto baixo. Desculpa, o ponto baixíssimo. Aqui, olha. Mas se eu colocar também em algum outro lugar, não vai fazer diferença. Mas vamos respeitar as emendas. Dou uma laçada, puxo, prendo o fio, puxo a linha, faço uma correntinha e vou considerar essa correntinha como o primeiro ponto e vou fazer mais 2 carreiras com os 9 pontos. Então, aqui, a correntinha eu considero um ponto, aí eu vou lá no próximo ponto, prendo esse fio aqui, ó, dentro da malha, aí ele já fica arrematado. Então, vou aqui. Terminei a carreira, tiro o marcador e vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, eu vou começar a carreira fazendo um aumento. Então, aqui já no primeiro ponto, olha, eu já vou fazer 2 pontos no mesmo ponto da base. E vou colocar o marcador no primeiro ponto do aumento. Então, aqui, 2 pontos, e vou terminar a carreira tecendo mais 8 pontos. Pronto, terminei a carreira. Agora temos 10 pontos. E agora eu vou subir 13 carreiras com os 10 pontos. E vamos fazer aquele mesmo esquema de colocar o marcador, depois de ter feito a primeira carreira, no primeiro ponto aqui pro lado de fora. E assim eu vou seguir. Como nós vamos fazer 13 carreiras, eu aconselho de que quando tiver feito 5,
6 mais ou menos, já colocar um pouquinho de enchimento e depois seguir até terminar as 13 carreiras. Eu vou fazer e volto aqui com as 13 carreiras prontas. Então, aqui eu fiz as 13 carreiras. Eu vou colocar, olha, já coloquei o enchimento até aqui, ó. Então, vou terminar de colocar o enchimento aqui nessa partezinha até chegar na carreira onde a gente está trabalhando, né? Então, aqui, coloquei o enchimento. Agora, eu tiro o marcador daqui de baixo. E volto aqui na continuidade do trabalho. Essa próxima carreira, nós vamos aumentar mais 2 pontos. Estamos com 10 e agora a gente vai para 12. Então, faço aqui o primeiro ponto. Primeiro ponto. Ponho o marcador. E vou fazer mais 3 pontos. Quatro pontos baixos e agora um aumento. E vou repetir essa sequência: 4 pontos baixos e um aumento. Cheguei no final com 12 pontos. Agora, eu vou seguir fazendo mais 5 carreiras com 12 pontos. Então, eu vou fazer 5 carreiras seguindo aqui, sem aumento. Então, aqui eu já fiz as 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar enchimento até aqui. Eu coloquei enchimento até aqui na borda do crochê. E continuando aqui o nosso trabalho, na próxima carreira, eu vou aumentar 3 pontos. Então, eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto. Esse é um processo que a gente sempre vai fazer. Eu repito sempre para que vocês não esqueçam. Coloco o marcador. E nós temos 12 pontos. Dos 12 pontos, eu quero aumentar 3. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos. Já fiz um ali onde eu pus o marcador. 2 e 3 e um aumento. Aí eu vou repetir essa sequência mais 2 vezes.
Agora eu fiquei com 15 pontos. Esse aumento aqui, mais ou menos que marca o joelho. Então, daqui para cima é a coxa da bonequinha. E agora eu vou fazer mais 4 carreiras com os 15 pontos. Fiz as 4 carreiras, estamos com 15 pontos e vou fazer o mesmo processo. Colocar um pouco de enchimento. E agora, então, nós vamos fazer a última carreira de aumentos. Tiro o marcador daqui de baixo. Esse processo a gente vai repetindo ao longo, né, da perna, do braço. E aqui, então, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro, coloco o marcador e continuo. 1, 2, 3 e 4. E o aumento. E vou repetir essa sequência, 4 pontos baixos e um aumento, completando a volta. Então, coloquei 3 pontos a mais nessa carreira. De 15 pontos, fui para 18. E agora, novamente, eu vou subir 5 carreiras. Como eu fiz nos outros aumentos, né? Aquele esquema de colocar o marcador no ponto, para não precisar ficar trocando o marcador a cada começo e fim de carreira. Terminei as 2 perninhas, fiz as 5 carreiras que faltavam, com 18 pontos, e agora nós vamos juntar as perninhas para começar o corpo. Então, eu não tirei o marcador para a gente não perder a direção do término da carreira. Eu fiz o arremate perfeito, não aparece, né, o arremate, e a gente vai trabalhar agora um colã, né, a calcinha e corpete junto. E para isso eu vou usar a cor hortênsia, azul hortênsia. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou prender o fio aqui, aonde eu fiz o arremate. Aqui, ó. Vou prender aqui, deixar um fio, uma sobra maiorzinha assim, ó, porque se ficar um buraquinho na emenda, a gente depois dá uns pontinhos por fora. Então, vou fazer igual que eu fiz com a troca de cores lá do sapatinho. Uma correntinha, já considero esse aqui o primeiro ponto. E aí, eu vou fazer a metade dos pontos aqui da perna. Então, nós estamos com 18, eu vou fazer 9 pontos.
eu vou só prender aqui no primeiro ponto e deixar pra fora. Pra depois, caso a gente precise costurar, né, fazer algum pontinho pra juntar. Então, vou fazer 9 pontos. 2... E aqui eu vou fazer um aumento. E 2. 2 pontos no mesmo. Como nós tínhamos 18, eu fiz 9 mais o aumento, então eu já usei 10 pontos da perninha. Então, aqui agora, 8 pontos para terminar de dar a volta nesta primeira perna. Aumentei um ponto, então eu tenho que ter 19 pontos. Vou dar uma conferida. Agora, vou tirar o marcador daqui, para facilitar. Vou tirar dessa outra perninha também. E agora, então, eu não vou continuar nesta perna aqui. Eu vou passar para outra perna e dessa forma já vai ficar emendado as duas perninhas. Então, aqui eu vou vir aqui no último ponto, ou seja, onde fizemos aquele arremate, e vou fazer o primeiro ponto da outra perna. E vou seguir da mesma maneira, invertendo. Aqui a gente fez 9, um aumento, 8. Então, agora eu vou fazer 8, um aumento e 9. Para que os aumentos fiquem na mesma direção. 1, então, aqui eu cheguei encontrando a outra perna. Vou fazer a próxima carreira passando para o ponto, primeiro ponto da outra perninha. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui na correntinha do começo da carreira, ó. Então, ficou assim, né? Esse é o primeiro ponto da carreira. Então, a nossa contagem vai ser a partir daqui. Aí, eu faço o próximo ponto e vou colocar o marcador nesse primeiro ponto que eu fiz agora. Não o que eu fiz agora, o que eu fiz anteriormente. Então, aqui nessa carreira, eu já fiz 2 pontos. Então, aqui eu vou fazer 9 pontos baixos. Vamos lá. Fiz 2, né? E agora eu vou fazer 2 aumentos.
Então, eu vou fazer 2 aumentos seguidos. E continuo a carreira. Vou tecendo os pontos. Olha, cheguei aqui aonde tá a emenda, eu vou fazer um ponto no ponto da perna da direita e já continuo a carreira aqui como se fosse uma peça só. Então, até aqui, até o meio, eu fiz, olha aqui os 2 aumentos, 1 e 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer 8 pontos do lado de cá. Já fiz um aqui, então, vou fazer mais 7. E aqui eu vou fazer 2 aumentos. E agora, continuando, vou terminar a carreira com mais 9 pontos. Cheguei no marcador, terminei a carreira. Aí eu tiro o marcador para continuar a próxima carreira. O que eu falei que pode ficar um buraquinho é isso aqui, olha. Aqui, ó. Isso daqui depois a gente acerta com esse fio que eu já deixei aqui para resolver esse buraquinho aqui. E agora a gente vai para a próxima carreira. Então, agora nós ficamos com 42 pontos, eu tava com 38, né? Ó, fica assim, parecendo um 8 aqui, né? Tava com 38, aumentei 2 pontos de cada lado, fiquei com 42. A metade de 42 é 21, então eu preciso ter 21 pontos de cada lado. Mas eu precisaria de mais um ponto de cada lado para o aumento. Então, novamente, a gente não vai fazer a conta exata. Faço o primeiro ponto aqui, onde estava o marcador. Coloco o marcador e vou fazer 10. Então, aqui 10 pontos. 1, e no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Agora sim, vou fazer 20 pontos.
Fiz os 20 pontos e vou fazer um aumento. E agora, para finalizar a carreira, mais 10 pontos. Pronto, finalizei a carreira e agora eu estou com 44 pontos. Se dobrarmos assim, vou ter 22 pontos de cada lado. E agora, nós vamos para a próxima carreira e aumentar mais 2 pontos. Como o crochê é circular, o ponto não fica bem retinho um em cima do outro. Ele vai andando um pouquinho. E nós precisamos dos aumentos exatamente nas laterais. Então, eu fiz um cálculo para que o aumento aconteça exatamente no mesmo lugar. Eu vou considerar essa parte aonde tem o começo da carreira como as costas da bonequinha e o outro lado a frente. Então, aqui é o bumbum e pra cá vai ser a barriguinha, tá? Então, falei, são 44 pontos, 22 de cada lado. Mas eu preciso de um ponto para o aumento. Então, eu vou ficar com um lado 21 e outro lado 22. Então, o lado que tem menos pontos, eu vou deixar para a parte de trás, para o bumbum. Então, aqui, 20 pontos, 21 pontos. Eu vou caminhar, vou fazer os pontos até chegar aqui, nesse lugar aqui. Vou até pôr um marcador pra gente não ter perigo de passar reto. Então, tiro aqui o marcador do início da carreira e vou fazendo pontos baixos até chegar aqui. Então, aqui eu fiz 10 pontos do marcador até a lateral. Aqui eu vou fazer um aumento. E aqui, deste lado, que é a frente da boneca, a barriguinha, eu vou fazer 22 pontos até chegar lá do outro lado. E 22 pontos. Faço um aumento e sigo até chegar no marcador. Dez pontos. Então, vai ficando deste jeito aqui, olha. E aqui, então, vai aumentando
para o quadril. Agora vamos para mais uma carreira de aumento. Então, tirei o marcador que estava aqui. Aqui tá marcando a lateral. Esse marcador aqui vocês não precisam pôr. Eu só tô pondo para vocês verem que é bem na lateral que a gente precisa fazer os aumentos. Então, isso aqui é só para um controle de demonstração. Então, aqui foi feito o último ponto, tirei o marcador, faço um ponto no marcador, volto o marcador para esse local, para esse mesmo ponto que eu acabei de fazer, e vou fazer mais 11 pontos. Doze pontos baixos, um aumento, agora mais 22 pontos baixos, então, aqui, deste aumento, até o aumento que nós vamos fazer aqui no próximo ponto, 22 pontos. O aumento e mais 10 pontos, até chegar no final da carreira. E aqui feito o último ponto dessa carreira, que é a quinta carreira do corpinho, 1, 2, 3, 4, 5, e chegamos neste ponto com 48 pontos. Agora, nós vamos trabalhar mais 9 carreiras, vou subir aqui 9 carreiras, sem aumento. Fiz as 8 carreiras, desculpa, as 9 carreiras, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, a gente vai começar a fazer algumas diminuições para ir acinturando a bonequinha. Então, aqui, eu vou tirar o marcador daqui de baixo. Vou fazer o primeiro ponto. E coloco o marcador. Então, nessa carreira, nós vamos diminuir 3 pontos. Para ele ficar distribuído uniformemente, eu vou fazer 14 pontos baixos e uma diminuição. E essa sequência, então, eu vou repetir mais 2 vezes.
eu estava com 48 pontos, né, a volta aqui, e agora menos 3, vai ficar com 45 a hora que eu terminar aqui essa carreira. A próxima carreira não tem diminuição, então eu vou fazer uma carreira com 45 pontos. Fiz a carreira com as diminuições e já fiz a carreira sem as diminuições. Então, agora eu estou com 45 pontos aqui no nosso trabalho. Esta próxima carreira, eu vou diminuir mais 3 pontos. Então, eu vou fazer 13 pontos e uma diminuição. Então, aqui, 13 pontos, uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais 2 vezes 13 pontos e uma diminuição. E, a seguir, mais uma carreira sem diminuições, com 42 pontos. Aqui, eu já fiz o primeiro ponto da próxima carreira de diminuição, já coloquei o marcador. Então, nós vamos diminuir mais 3 pontos. E agora serão 12 pontos baixos e uma diminuição. Também, repetindo essa sequência 3 vezes, né? 12 pontos, uma diminuição, 12 pontos, uma diminuição e 12 pontos e uma diminuição. A carreira seguinte não tem diminuições. Então, agora, a gente estava com 42 pontos. E, terminando essa carreira aqui, vou ficar com 39 pontos. A próxima carreira, eu vou fazer com 39 pontos, sem diminuições. Terminei a carreira de aumentos, fiquei com 39 pontos e já fiz mais uma carreira, desculpa, falei aumento, diminuições. E já fiz uma carreira sem diminuições. Agora, vamos colocar um pouquinho de enchimento, já tá um momento bom, olha, no corpinho não tem nada de enchimento. Mas, antes de colocar o enchimento, vamos fechar esse buraquinho que ficou aqui entre as perninhas dela. Então, eu coloco essa sobra de fio numa agulha de tapeceiro. E para deixar no jeito aqui para fora, ela ficou... o fio sai aqui do segundo ponto. Então, vou voltar esse fio para dentro do corpinho e vou sair com a agulha aqui no buraquinho. Aqui, ó. E aqui, então, eu vou fazer um pontinho para poder fechar esse buraquinho.
posso dar um nozinho, né, para garantir que não vai perder a pontinha. A pontinha pode deixar lá dentro mesmo. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui no final da perninha, onde a perninha começa a emenda com o corpo, para firmar mais essa junção. E aqui, agora, como o espaço aqui é maior, eu posso pôr uma bolinha maior de enchimento. Depois a gente vai preenchendo à medida que for subindo o trabalho. Como eu falei, essa parte aqui é bom apertar bem, a não ser que você queira que ela sente, né? Que ela fique sentada. Aí pode deixar sem enchimento ali na emenda da perna com o corpo. Mas no nosso caso aqui, essa boneca, ela não vai sentar, ela vai ficar em pezinha. Bom, então, dando sequência aqui, como eu falei, tô com 39 pontos, e agora eu vou fazer mais uma carreira de diminuições, mais 3 pontos, e vamos chegar no 36. Então, essa próxima carreira, eu vou fazer 11 pontos baixos. Repetindo, 11 pontos e uma diminuição. E aí, a próxima carreira, também uma carreira sem diminuições. Aqui eu já fiz o primeiro ponto, já mudei o marcador aqui pro primeiro ponto. Essa carreira que eu vou fazer agora, vai ter as diminuições de novo, 3 diminuições. E as próximas, as outras 3, também serão carreiras de diminuições. Então, agora, daqui até chegar à cintura, serão 4 carreiras, diminuindo 3 pontos em cada carreira. Então, aqui eu estou com 36 pontos, e nós vamos chegar a 24 pontos. Então, eu vou diminuir 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Então, vou diminuir mais 12 pontos até chegar na cintura. E aqui, então, a sequência é da mesma maneira como vinha subindo aqui. Na última carreira de diminuições, eu fiz 11 pontos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 10 pontos e uma diminuição. Na carreira seguinte, eu vou fazer
9 pontos e uma diminuição, repetindo nessa a sequência a volta de toda a carreira. Na outra, na seguinte, 8 pontos e uma diminuição 3 vezes. E na última carreira de diminuições, 7 pontos, uma diminuição 3 vezes. Terminei aqui as carreiras de diminuições. Então, aqui eu cheguei com 24 pontos. E agora, vou fazer 3 carreiras com os 24 pontos. Aqui, então, a parte da frente aqui desse lado, né? Olha, ficou bem, né, o quadrilzinho aqui e a cintura fininha. Então, vamos fazer 3 carreiras com 24 pontos. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, já coloquei enchimento até aqui, para facilitar, porque se eu deixar para colocar o enchimento na hora que eu chegar lá no fim, vai ficar bem mais complicado para colocar o enchimento.